Não tem como. Eu lembro o Francis Chan contando. Uma vez ele estava numa conferência de jovens, tal, assim, lotado. Aí ele foi para trás do palco lá e foi orar, né? Porque ele ia ministrar na sequência e tal. E ele orando, assim, ele falando que orando, cara, fervorosamente. E começou a dar uma crise nele, assim, tipo... Senhor, faz alguma coisa, que não é possível que eu subir lá, falar 40 minutos e acabar. Faz alguma coisa. E ele lembrou do versículo que fala, né, se eu não me engano, 1 Pedro, que Elias era homem como a gente, né? E aí ele começou a falar assim, poxa, não tinha diferença nenhuma de Elias e eu. Entendeu? De Elias era homem, eu sou homem. Manda fogo do céu. E ele falou, tipo, literalmente, sabe? Faz pegar fogo em alguma coisa, faz um terremoto. Faz acontecer alguma coisa para os caras verem que o Senhor é real né, e tal. E ele orando, Senhor, manda fogo. Elias é homem, por que o Senhor não faz aqui também e tal, né? Ele falou que no meio da oração, cara, ele sentiu o Espírito Santo falando com ele. E ele falou que o Espírito Santo falou assim, só tem uma diferença. Elias estava diante dos profetas de Baal. Você está numa conferência gospel. Nossa. Entendeu? Então a gente quer experimentar Exato. o que Sadraque, Misaque e Abidnego experimentaram. Uau. Mas no meio de um culto. Uau. E não no meio da prostituição, e não no meio de um bairro com os traficantes e tal. E, cara, eu acho que chegou a hora da gente acordar. E, cara, essa pandemia fez isso com a gente. Sim. Ele fechou os prédios, mano. Exato. Cara, assim, esses últimos tempos, nessa pandemia, eu entrei há 2 anos atrás, voltando dos Estados Unidos, Deus me deu Provérbios 11:11, que diz que os benefícios que os justos trazem prosperam uma cidade, mas pelo poder das palavras dos maus, uma cidade é destruída. Ou seja, eu preciso entender o meu lugar de justo, que eu posso prosperar e trazer benefícios para uma cidade. E se a gente olhar as gerações anteriores, a igreja construiu orfanatos, escolas, hospitais, faculdades, e hoje 80%, isso é dado da... esqueci aquele... Um conselho pastoral que tem, que é aqui localizado em São Paulo. Esqueci. Mas enfim, 80% das entradas de uma igreja é gasta com o próprio templo. E cara, quando a gente olha as gerações anteriores que fizeram tanto pra uma cidade, eu comecei a entrar numa pira. Mano, quanto custa um hospital? Cara, eu fiz essa conta. Um hospital incrível, posso fazer ela agora. Um hospital incrível custa... Eu tô falando muito top, porque tem um hospital de campanha que custa de 6 a 10 milhões de reais. Mas vamos supor que um hospital incrível vai custar 25 milhões de reais. Se a gente pega uma cidade como Rio de Janeiro, que tem, no mínimo, chutando baixo, 3 mil igrejas. Concorda comigo? Vamos chutar baixo. Se a gente pega 25 milhões de reais, a gente divide por 3 mil igrejas, a gente tá falando de 8 mil reais por igreja. Se a gente pega uma igreja, uma média, que tem 1.000 membros, a gente tá falando de 8 reais por pessoa. Para construir um hospital para uma cidade. E isso para escola, isso para o que quer que seja. Então assim, por que isso não acontece? Exatamente por Babel. Te perdeu a missão, né? Exato. E a unidade. E a missão, ela traz unidade. Ela traz unidade, porque é um inimigo em comum, né? Exato, exatamente. Então, cara, quando a gente se despertar pra isso, tipo assim, não importa se você é pós ou pré-tribulacionista, se você é calvinista ou arminiano, cara, a gente tem que pregar o evangelho. Um bairro passando fome. Ali. Exato. E aí a gente une todas as igrejas, a gente levanta, mano, 8 reais por pessoa, ou 8 mil reais por igreja. E a gente imagina, cara, a mente da galera ia sair no fantástico. A gente não tá entendendo, a igreja do Rio de Janeiro se juntou, tá faltando leito de UTI pro Covid, e a igreja se juntou e montou um hospital. Um hospital com os melhores equipamentos, é gratuito e o salário das enfermeiras e dos médicos são divididos entre todas as igrejas do Rio. Imagina, cara, eu tô falando de coisa que dá pra fazer. Só que a gente só não faz. Cara, lá em Babel, Deus falou que ele ia ter que parar, porque eles eram um só povo, falando uma mesma língua, pensando de uma mesma maneira. E em breve ninguém ia poder parar eles, por isso que ele teve que descer e intervir. Então se Deus teve que parar, porque ninguém ia poder parar eles, mas por causa de um mau foco, objetivo, assim, digamos, se a gente se une em plena unidade, em pró de algo que é do reino, aí Deus não precisa parar, na verdade Deus vai colar com nós, né? Vai. Então, cara,
É o que falta, é unidade e missão. Exatamente o que acontece em Atos, né? Exato. Um monte de vozes, um monte de línguas, mas agora num propósito só. É. E aquela explosão que você vê, cara.